Queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está vendo isso aqui depois, que não é ao vivo, tá bom? Prazer, acho que é a terceira vez que eu venho aqui em um evento da Escola Raízes, né? Acho que é a primeira vez, né? É a terceira vez que eu estou aqui. E muito bom estar sempre com vocês aqui. Amanhã de manhã a gente vai tentar pregar. E é isso aí. Galera, a gente teve então essa primeira parte com o Tiago, foi muito legal, essa discussão fé e ciência. Quero reforçar o trabalho que a gente faz com a ABC2, lá em bibotalk.com. A gente tem mais de 43 podcasts discutindo fé e ciência, tá? E a gente vai conversar um pouco hoje à noite também sobre fé e ciência, aqueles pontos mais que eu tenho certeza que vocês estão curiosos. Mas tem uma coisa que é muito legal que eu aprendi com a ABC2, é justamente esse lance do pré-evangelismo. Esse lance do pré-evangelismo, de nós sabermos conversar sobre os assuntos do mundo, né? Seja na questão das exatas, das humanidades, enfim. É importante que nós, das divinas, a gente saiba conversar com as pessoas, né? E você que é de alguma área da ciência, seja exata, seja humana, tenha realmente esse suporte. Isso é um trabalho excepcional da ABC2, quando ela dá esse suporte. Quando você pode estar num grupo de WhatsApp, em que as pessoas não mandam bom dia grupo e uma fake news acompanhada. Não, mas são pessoas que discutem os temas que vocês estudam, que são da área que vocês trabalham e estudam, e tem uma relação com a fé. Então o pré-evangelismo é muito legal, né? Simplificando aqui o conceito do Francis Schaeffer, é justamente essa ideia de que você pode responder várias perguntas que estão sendo feitas por meio do conhecimento científico, por meio da razão, como o Schaeffer vai falar, antes de apresentar o evangelho. Muitas vezes, por nós não sabermos a doutrina e como essa doutrina se relaciona com a ciência, nós criamos barreiras para o evangelho puro e simples de Jesus. Por exemplo, eu recebo na minha caixinha de pergunta do Instagram, perguntas do tipo: e os dinossauros existiram? Percebam, são cristãos. Alguns eu acho que é brincadeira, mas é incrível que sempre que eu torno essa pergunta pública, né, fazendo uma cara de deboche da pessoa que está perguntando, tem pessoas que me mandam um direct: pô, sabia que eu tenho a mesma dúvida? Aí eu percebo que não é alguém achando que está fazendo uma brincadeira e tal. Realmente existem irmãos e irmãs que amam Jesus e querem servir a Jesus, amam a igreja. Mas eu não sei em que mundo que vivem, e ou seja, por estarem num contexto religioso, talvez conservador demais, não sei se é essa palavra, Tiago, mas bitolado com certeza é a palavra, que acham que tudo que a ciência faz, a ciência é inimiga da fé, né? Esse contexto de que não, porque a ciência é inimiga da fé. E a gente vê dinossauro para tudo quanto é canto aí. O Brasil tem um monte de ossada de dinossauro. Talvez aqui com certeza lá naqueles canyon lá deve ter algum osso de pterodátilo, sei lá, não tem? Que sem graça, devia ter, né? Enfim, a gente, como assim dinossauro? Sabe por que o pessoal pergunta se dinossauro existiu? Porque a gente não tem dinossauro na Arca de Noé. E aí é o mesmo os crentes que perguntam: mas o urso polar, velho, como é que foi o urso polar na Arca, né, meu? São perguntas que as pessoas fazem porque no fundo não sabem ler o texto bíblico e aí não tem dinossauro. Mas como é que é o dinossauro, velho? Aí tem gente madura, sabe? Gente que já passou dos 40 anos, que estuda a Bíblia há muitos anos, que vai falar que tinha dinossauro na Arca. Aí a gente, como assim? O Tiago até tossiu agora com uma covidzinha. Como assim? Não, estavam em forma de ovos. Né? Tem argumentos de irmãos nossos que palestram para grandes multidões que falam que existiam ovos de dinossauro na arca. Foi o mesmo, inclusive, que até hoje foi utilizado nas gravações de Game of Thrones. Pô, essa piada foi boa, mas acho que vocês não assistiram, né? Porque são crentes, tá certo? Crente não assiste Game of Thrones. Certíssimo. Inclusive, vocês não vão assistir House of the Dragon, que vai estrear agora. Enfim, isso é um outro assunto, tá? Mas entende, gente, é uma coisa que a galera, e o Tiago que conviveu com a galera da academia, de fato devia ser muito vergonhoso para o Tiago. Eu sou cristão, ovo de dinossauro na arca. É isso, né? Então, aí, olha como é complicado para o Tiago falar Jesus te ama na universidade. Você que está na universidade, você que é de história, não coma brownie no recreio, tá? Você que está lá na universidade, a galera que já comeu, entendeu? Né? Você que está lá na universidade,
Antes de falar, você não dá mais para falar Jesus te ama, como a gente falava na década de 80, evangelizando prostituta na rua Itajaí, lá em Joinville. Não dá mais, por quê? Evangélico, ovo de dinossauro, entendeu? É isso, a gente colocou tantos impeditivos nessa relação fé e ciência, que às vezes a gente perde a pureza do evangelho, a comunicação da pureza do evangelho, porque a gente não sabe dialogar com algumas coisas. Eu não estou dizendo que agora é um sola ciência, né? Não, gente, nós continuamos sola escritura. Não é nem um sola ciência, nem um sola cultura, como muitas vezes a gente se rende, né? Sola cultura. Não, a partir da cultura eu leio a Bíblia. Não, nós sempre vamos ler a partir da revelação de Deus. É sempre a partir das escrituras. Mas tem coisas que a gente perde justamente por não conhecer, por não, se preparar. E bem, o meu tema hoje está ligado à doutrina, e tudo isso tem a ver com doutrina e devoção, né? A frase do Chico Toicinho, Francis Bacon, né? Desculpa, é que sou íntimo. A frase do Francis Bacon, galera agora, Chico, tá chegando. O Chico Toicinho, o Francis Bacon, ela é muito legal, porque tem a ver com o tema que eu quero trazer aqui para vocês também, tá? E eu escrevi junto com os meus amigos este livro, Doutrina e Devoção. Gente, é um livro muito gostoso de ler. Tá? São 11 capítulos, mais um podcast transcrito. E, gente, aquela leitura assim bacana, você lê um capítulo, abandona o livro, lê outro capítulo outra semana. Não é aquele livro assim que você precisa ler não são capítulos que dependem do outro, do anterior. Não, cada capítulo tem início, meio e fim, tem uma mensagem. E é um livro bem bacana que eu escrevi com os meus amigos. É o último que o Bibotalk lançou, tá bom? E penúltimo, né? Porque o último lançamento é Quando o Meu Sorvete Cai, o meu livro infantil, escrito para as crianças, tá? Mas esse aqui, então, é o selo, né? A coleção Bibotal que apresenta, e está muito legal. E eu trouxe, acho que só 12 unidades, e mais algumas do Deus que Destrói Sonhos, que esse eu não preciso fazer propaganda, porque ele se vende sozinho, tá bom? E eu quero pensar um pouquinho com vocês, a partir daquilo que o meu amigo Igor Miguel traz aqui, e nós, inclusive, já desenvolvemos isso também num podcast. Eu quero ler com vocês Atos, abra aí Atos no capítulo 18, quero ler a partir do versículo, foi para Gênesis, pouco louco, não, já sei isso aqui, o meu aplicativo dizendo, saudade, você não faz tempo que você não lê Gênesis, é que eu estou em Atos, estou preso em Atos em 2022, eu falei 18, né? Vamos lá, vamos ler Atos 18, a partir do versículo 24, Atos 18, a partir do versículo 24. Posso ler? Estou lendo na NVT, tá? Não sei se vão colocar no telão aí. Quero na tela, Hamilton, imagens, não? É NVT qualquer coisa, tá? Não, deixa aí, você ler. 24, Atos 18, versículo 24. A gente vai ler aqui sobre Apolo, tá? Enquanto isso, chegou a Éfeso, vindo de Alexandria, no Egito, um judeu chamado Apolo. Era um orador eloquente, que conhecia bem as Escrituras. Tinha sido instruído no caminho do Senhor e ensinava a respeito de Jesus com profundo entusiasmo e exatidão, embora ele só conhecesse o batismo de João. Quando o ouviram falar corajosamente na sinagoga, Priscila e Áquila, olha que interessante a mulher sendo citada primeiro, Priscila e Áquila, o chamaram de lado e lhe explicaram com mais exatidão ainda, né? Com mais exatidão, o caminho de Deus. E a partir do versículo 27, a gente tem alguns planos ali que Apolo tem. Bem, nós temos aqui essa personagem bíblica que ela tem uma característica, ela tem algumas características que obviamente é muito difícil nós desenvolvermos todas elas. Mas Apolo tinha, alguns outros apóstolos tinham também, e servem de alerta e de sinal para nós que somos aqueles do caminho. Os cristãos são conhecidos como aqueles do caminho. O evangelho era chamado de caminho, uma herança obviamente do Antigo Testamento, e isso no livro de Atos, em 2 momentos isso fica muito claro. Os cristãos, que ainda não eram chamados de cristãos, eram chamados de aqueles do caminho. O caminho, né, do evangelho, o caminho do Jesus de Nazaré, do filho da irmã Maria, do cabeludinho da Galileia. Aqueles do caminho, aqueles que trilham, porque Jesus diz que é o caminho, a verdade e a vida. E o evangelho também é chamado de próprio caminho. Então essa ideia dessa fluidez,
de uma estrada, de alguém que está caminhando em direção a algo, sabe por que está caminhando, sabe de onde veio e para onde está indo. Essa ideia, essa fluidez de pensamento, essa fluidez de vida, de existência, essa questão muito prática da vida. A Bíblia é um livro prático. Aquilo que eu sei é aquilo que eu faço. Pelo menos deveria ser assim. E Apolo, então, ele é um judeu, mas tem um nome grego. E ele é alguém que vem de Alexandria. Então isso aqui já dá um contexto interessante de Apolo, que ele é alguém que vem de um lugar conhecido pela oratória, pela cultura, alguém bem desenvolvido no intelecto. Então Apolo era alguém que conhecia a fé e conhecia também a filosofia do seu tempo. Era alguém que estudava, era alguém que tinha, como nós vamos ler aqui no texto, um orador eloquente, provavelmente uma herança do lugar da onde ele veio. Um orador eloquente, ou seja, ele falava muito bem. Apolo provavelmente sabia pegar coisas e questões complexas e trazê-las de forma entendível para o público. A eloquência está ligado a isso, não só o ato de falar muito, mas de falar bem e de saber expressar coisas complexas para o povo simples. A eloquência é um ato de humildade. A eloquência é um ato de humildade ao ponto de você ter algo complexo que é vital, mas nem todos têm acesso a isso. Então você precisa fazer o quê? Tornar o acesso possível. É por isso que o nosso Deus, inclusive, se faz o quê? Palavra. Essa palavra, quer dizer, se faz carne. Esse Deus, esse Logos, ele habita entre nós, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai, vai nos dizer João no capítulo 1. Então Deus é eloquente, o nosso Deus ele é eloquente porque aquilo que é complexo e inacessível, ele torna acessível a nós por meio de Jesus Cristo. Então Apolo, ele tinha essa característica de eloquência, ou seja, ele falava muito bem, ele era um bom orador. Só que não basta só você saber discernir coisas complexas e torná-las acessíveis para o povo. Não basta só falar bem, não basta só conhecer bem as técnicas de oratória. Aqui, gente, é uma coisa maravilhosa. Saber técnicas de oratória, respeitando o público, sabendo falar, como se posicionar, tudo isso ajuda. Tudo isso ajuda. É muito bom saber, você aprender, tem fonoaudiólogos que ajudam nisso, cursos de oratória. Se você puder, faça. Faça, se comunique. Eu falo para minha filha, não sei o que vai ser como crescer, mas eu vou te ensinar a se comunicar, porque quem se comunica não se trumbica. Mas não é bem esse o ditado também, mas ela entendeu. Falei, não, filha, tu tem que se comunicar, porque aí tu nunca vai ficar desempregada, entendeu? Então assim, se tu não for numa programadora, que eu quero que ela seja programadora, que não vai ficar desempregada e vai poder trabalhar de Nova York, né? Então assim, se você não for programadora, tu vai vender o sistema que alguém programou. Porque não adianta só saber programar, né? Alguém precisa vender o negócio. Então, e o vendedor ganha bem se for um bom vendedor. Mas, ou seja, não basta só ser eloquente e saber técnicas de oratória e de comunicar bem ideias. Isso tudo é muito importante, isso tudo realmente faz a diferença na comunicação. É preciso também saber o que você está conhecendo. E ele conhecia bem o quê? As Escrituras. Apolo era alguém que não só tinha a técnica, ele tinha também o conhecimento das Escrituras. E isso é muito bom. O judeu geralmente conhecia as Escrituras, pelo menos o básico, ainda que talvez ele não conhecesse as profundezas e não tinha o elemento Cristo, né, para entender. Mas, grosso modo, o judeu conhece as Escrituras. Tanto que Jesus, a todo momento, as cita. E ele vai ressignificando e dando a interpretação correta a partir dele. Mas o judeu conhecia as Escrituras. Obviamente que uns conheciam mais, outros conheciam menos. E Apolo conhecia muito bem as Escrituras. Por quê? Porque ele tinha sido instruído no caminho do Senhor. Ele foi instruído no caminho do Senhor. Ele tinha então uma herança cultural, ou seja, essa eloquência, essa oratória, ao mesmo tempo em que ele tinha também essa comunidade de fé que lhe transmitiu as doutrinas, a ortodoxia. Que na verdade, quando a gente fala de judeu, Bíblia, Novo Testamento, não é tanto ortodoxia. Porque não é só uma doutrina correta. Não é só uma forma de pensar correta. É uma forma de viver.
é uma forma de sentir, é uma forma de pensar, é uma forma de fazer. Então o pessoal criou a ortodoxia, que é a doutrina correta, a ortopatia, que são os sentimentos corretos, e a ortopraxia, que são as práticas corretas. Bem, tem uma palavra no grego que Paulo utiliza em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 14, que é ortopodel, que é um andar na verdade. A ortopodia resume tudo isso, então. Então vamos parar de falar ortodoxia, ortopraxia, ortopatia, porque isso é muito grego, esse negócio de ficar separando as coisas. Não, o judeu é uma coisa só. É ortopodia, é um jeito de andar, é um jeito de caminhar, é um jeito de viver. Por isso que Jesus fala, quem tem ouvidos para ouvir, que em outras palavras é quem tem ouvido para ouvir, obedeça. Porque como é que você ouve e não obedece? Pois é, posso te dar tantos motivos, Jesus. É complicado. É que na mentalidade bíblica, é por isso que Tiago vai falar, olha gente, como é que pode? Aquele que sabe a palavra e não a pratica, é como um homem que olha o seu reflexo no espelho e deu as costas e já esqueceu dele. Por quê? Porque quando erramos porque não conhecemos as Escrituras. Mas Bíblia, tem pecado que eu faço que eu sei que é errado. É porque a gente é pecador mesmo. Agora, é fato, quanto mais eu me aproximo das Escrituras, mais força eu tenho para lutar contra algumas coisas. É fato que eu sempre vou perder uma batalha ou outra. Enquanto Jesus não voltar, caramba, é tiro, porrada e bomba. Enquanto Jesus não voltar, a gente vai estar lutando contra algum pecado. E isso é o estado natural do crente, lutar contra algum pecado. A partir do momento que ele não luta contra nenhum pecado, é porque ele já perdeu para ele. Mas o Apolo, então, ele conhecia as Escrituras, porque ele foi instruído no caminho do Senhor. E aqui é uma relação muito legal com a comunidade, porque ele é instruído no caminho do Senhor, e a partir daquilo que ele recebe de instrução, ele ensina. Não existe instrução autônoma no povo de Deus. Não existe autonomia entre aqueles que ensinam e aprendem no povo de Deus. É algo coletivo, é algo que se faz em conjunto. Ou seja, a instrução que eu recebi é a instrução que eu vou passar. Por isso, em Atos 2,42, a gente lê que os discípulos, a igreja, ela perseverava de coração no quê? Ela perseverava de coração na doutrina dos apóstolos. Ou seja, tinha uma tradição que precedia Apolo. Tinha uma tradição que precedia os apóstolos. Tinha uma tradição que precedia o próprio Jesus. Jesus não veio ensinar nada novo. Ele veio trazer o real significado. Ele veio trazer a essência. Mas se você ler, por exemplo, o Evangelho de Mateus, um dia você pode ler, já que a Record não fez novela ainda, mas você lê o Evangelho de Mateus. Mateus é o evangelista que mais cita o Antigo Testamento. Por quê? Porque ele quer provar que Jesus agiu e existiu e fez o que fez e falou o que falou, conforme as Escrituras. Então a tradição é inevitável. Imagina a tradição olhando para você dizendo, eu sou inevitável. Quem pegou? A tradição é inevitável. Por isso que a galera fica falando assim. Tem gente agora, pô, não entendi. Gente, é uma frase do Thanos em Vingadores, coisa de criança. Você não precisa entender, calma. Se você não entendeu a referência, é o Thanos falando, eu sou inevitável, pronto, tá? Ou tem o agente Smith, quem pegou a do agente Smith com o Neo no metrô? Esse é o som da inevitabilidade. Enfim, é muito nerd isso, mas tudo bem. A tradição é inevitável, gente, não tem. Aí a galera fica falando, eu lembro uma vez, tinha um cara famoso, hoje em dia eu não sei como é que ele está. Eu vou até citar o nome porque eu não vou falar mal dele, que é o Vitor Azevedo. Ele é um menino que, hoje em dia é um homem, né? Mas ele é um menino que ficou muito famoso na internet e tal, depois ele virou pastor de igreja. E ele começou a falar, como ele tem um público muito grande, ele começou a falar algumas coisas muito complicadas acerca da Bíblia Sagrada. Bem complicadas. E, ele foi falando uma, foi falando duas, até que um dia, eu não sou muito de me meter em treta, mas até que um dia eu comentei uma postagem dele, porque daí era uma postagem dele já pedindo desculpa, mas sabe aquele pedido de desculpa que na verdade não é bem um pedido de desculpa, é chamando os outros de burro, assim, tipo, é que vocês não entenderam e tal. Falei, pô, mano, é sempre esse papo de a gente não entendeu.
A verdade é o seguinte, eu não estou questionando o teu amor para Jesus, e de fato ele deve amar Jesus, mais do que eu até se bobear, porque ele teve coragem de abrir uma igreja, né? Então assim, não estou questionando o teu amor por Jesus, eu não estou questionando a tua devoção, mas uma coisa é fato, você precisa estudar mais a tradição da igreja antes de abrir a boca. Porque tem as coisas que você está falando, a igreja já refutou no século II, século III. Aí o comentário padrão dos defensores, dos seguidores dele. Lá vem mais um falando das tradições dos homens. Não, vou falar do quê? Da tradição do hambúrguer. Qual que é o nome daquela constelação? Hambúrguer de o quê? Cara, hambúrguer de costela, sei lá, aquela constelação lá. Aliás, Thiago, tu tem que fazer piada quando aparece. Uma piada boa na tua palestra. Cara, sei lá, um negócio chamado hambúrguer. Nome caído, velho. Tá louco? Enfim, não, é a tradição lá do pessoal de hambúrguer lá. Não, é a tradição de Pandora. Entende? É interessante que a galera que vem me acusar assim, olha ele aí com a tradição dos homens. Ué, mas é tradição da onde? É de Jesus? É de Jesus. Tá, meu amigo, mas como é que eu leio Jesus? Quais são as lentes que eu estou lendo Jesus? É a lente das Escrituras, que nada mais são, de que em primeiro lugar, obviamente, a palavra inspirada de Deus, perpassada pelo Espírito de Deus, mas um amontoado de relatos e narrativas tradicionais acerca do que Deus está fazendo no meio do povo. A Bíblia nada mais é do que a preservação de tradições, da relação entre o ser humano e o seu Deus. Mas eu não chego a Jesus solo. Eu sempre chego a Jesus por meio da comunidade. Não existe outro caminho para Deus. O caminho para Deus passa pela comunidade. Eu sempre estou usando um óculos quando me refiro a Deus. Eu não consigo olhar Deus face a face. Não, eu sempre tenho a comunidade, a igreja atrás de mim. É essa doutrina, é essa tradição apostólica que era ensinada desde a igreja primitiva. E antes da igreja primitiva já era a tradição de Israel, ensinar por meio das festas e por aí vai. Então Apolo, ele conhecia a tradição que o antecedia. A tradição é importante. Pelican vai dizer que a tradição é a fé viva dos que morreram. O tradicionalismo é a fé morta dos que vivem. Há de fato um problema na doutrina sem a devoção. Há um problema na doutrina sem devoção. Ou quando a doutrina é engessada. Quando você cria uma ortodoxia morta, como a gente teve em vários momentos da história da igreja. A gente teve o escolasticismo católico romano, a gente vai ter o escolasticismo protestante, e a gente sempre tem uma reação a essa ortodoxia morta, fria, essa teologia escrita a tinta. Não, a teologia tem que ser feita a lápis. Bibo, por que a teologia e a doutrina... Existem doutrinas que são núcleo duro da fé, são doutrinas que realmente a gente não pode abrir mão, que é basicamente a doutrina da Trindade, o senhorio de Cristo, as duas naturezas, salvação por graça e fé. É um núcleo bem pequeno mesmo, de doutrinas inquestionáveis, onde evangélicos e católicos se abraçam, estamos together e tomam chimarrão junto. Existe um núcleo duro, mas existe uma variedade grande, e esse núcleo duro já está tatuado na história, já está preservado nas Escrituras. Paulo vai falar de uma só fé, um só Senhor. O núcleo duro ainda paulino é bem menor. Quando Paulo vai escrever aos Efésios, ele fala de nós lutarmos pela unidade, a uma só fé, um só batismo, um só Espírito, um só Senhor. Eis aí o núcleo da fé. Os desdobramentos disso, aí fica por nossa conta, e por isso tem que ser a lápis. Tu já pensou, nós hoje em dia, preservarmos uma doutrina que diz que a abolição da escravatura, ou a abolição da escravatura está certa, ou Jesus está errado? Coisa que teólogos grandes disseram em séculos passados. Grandes nomes de Deus, homens de Deus, por exemplo, que defendiam ou que não questionavam a escravidão. Não, tranquilo, outro ser humano ser escravo. Grandes teólogos. Entende o que eu estou dizendo? Não, ainda bem que isso aí foi feito a lápis, a gente não pensa mais desse jeito. Então, de fato, a ortodoxia, a doutrina sozinha,
ela realmente pode ser um perigo. A igreja matou por causa de doutrina. Tanto a Inquisição católica quanto a Inquisição protestante, elas têm como impulsionador um zelo pela doutrina. Quando você vai estudar a Inquisição católica, é até bonito. E primeiro esqueça tudo que você aprendeu na escola sobre Inquisição. É espantalho louco, assim. Eu tenho um podcast muito legal com um historiador e um ex-padre. O cara se apaixonou, casou, mano, que legal. Então tem lá bem legal. Eu trouxe um ex-padre, mas que ainda é católico. O cara é show de bola, ama Francisco, entendeu? Tá lá tudo certinho. E ama também a mulher dele. Legal, né, João? Aí eu chamei um historiador ateu, Felipe Figueiredo, inclusive, né? Um ateu mesmo, mas é gente boa. E, cara, como se o ateu não fosse gente boa, né? Que comentário preconceituoso agora, meu. Desculpa, os ateus que estão assistindo, foi mal, vocês são muito legais. Vão pro inferno, mas são muito legais. Isso não é engraçado, galera. Pessoas vão pro inferno. É a eternidade ouvindo Calypso, tá? Então o que acontece? Então esqueça a Inquisição que você aprendeu na escola. Não é tudo aquilo que falam na escola, tá? Mas de fato pessoas sofreram na mão da Inquisição. Mas há um zelo, gente. E se tu vai entender os motivos teológicos, tu quase fala assim, ó, mano, vou matar uns. Não tem, né? Dá vontade de matar uns assim. Tem gente que dá vontade de pegar e chutar e tirar o microfone da frente, porque fala muita besteira. Porque tu imagina a galera da Idade Média lendo Jesus, eu não lembro a passagem agora com exatidão, mas quando Jesus fala, ai daqueles que fazerem desviar, que mexer num tio, que deturpar as minhas palavras. Tem uma série de ameaças assim no Apocalipse, por exemplo. Então assim, ai daquele que fazer cair os meus pequeninhos, ai daquele que mudar um tio. E tem um outro texto agora até que o Alexandre cita, que cara, de fato, tu olha aquele texto, mano, tem que dar fim mesmo nessa galera que está deturpando. Mas não, gente, não é bem isso. Mas deve existir um amor pela doutrina. Por quê? Porque ela preservou a igreja. Mas não é só a doutrina, né? Se a gente lê Atos 2,42, eles perseveravam de coração na doutrina e também na oração, no partir do pão. Ou seja, há uma comunhão. E eu quero ler o que o meu amigo Cacau Marques escreve no Doutrina e Devoção, porque é maravilhoso o que ele fala aqui, dessa relação da doutrina. Lembra que Apolo, né? Ele foi instruído e a partir disso ele instrui. Ou seja, é algo que eu recebo e por isso eu compartilho. Não é algo que eu gero em mim. A minha amiga está congregando numa igreja, ou melhor, ela acha que vai congregar, porque depois dessa última conversa que ela teve com o líder, ela ficou meio assim. Em determinado momento da conversa, o líder, não tem esse negócio de estudar. É eu abrir a Bíblia e o Senhor começa a falar comigo. Gente, isso não existe. Calma, eu explico. Claro que existe. Mas não existe. É o gato de Schrödinger, né? Tipo, se você não entendeu, relaxa. É bem nada a ver também essa minha referência. O que eu quero dizer é o seguinte. É que da forma que a galera fala, parece o seguinte. Eu abri a Bíblia. Começa a tocar Enya, entendeu? Enya, canto gregoriano então, vai. Começa a tocar canto gregoriano e aí, mano, Deus começa a falar, então, filho, nessa passagem aqui eu queria dizer o seguinte. Pô, mano, gastaram quase 20 mil reais me pagando uma faculdade de teologia. Aí, pô, Deus chegar pro cara e entregar assim a exegese pronta, é complicado, não existe isso, gente. O que vai acontecer é, de fato, você ler o texto bíblico, você realmente, intencionalmente, pensar sobre esse texto. Só que é o seguinte, não fica só na sua interpretação e naquilo que você acha que Deus ministrou no seu coração. Coloque isso sob escrutínio da igreja também. Por quê? Olha o que o meu amigo Cacau Marques fala no Doutrina e Devoção. Deixa eu tentar resumir aqui, vamos lá. Somos ensinados por Jesus Cristo, no Sermão do Monte, a ter uma espiritualidade individual. Entrar no quarto, fechar a porta, ser visto pelo Pai em secreto e receber a recompensa. Põe a musiquinha da Gabriela Rocha lá, lugar secreto, tá tudo certo. Show de bola, tá? Então a gente aprende isso mesmo, no Sermão do Monte, a ter uma espiritualidade não circense.
O Sermão do Monte ensina realmente uma espiritualidade privada, uma espiritualidade do coração, uma espiritualidade que você tranca a porta da despensa, né, que é o local, não era quarto, né, como a tradução diz, mas é uma despensa provavelmente, um local isolado, e ali você ora ao seu pai que te vê em secreto e tudo vai, e tudo bem. Aí ele continua. Esse aspecto individual da devoção reveste-se de relevância, mas também é importante o aspecto comunitário. Ou seja, o lugar secreto é muito importante, mas tem um aspecto comunitário também. Por quê? O individual garante a autenticidade de nossa devoção, enquanto o comunitário assegura a sua fidelidade. Presta atenção, que isso aqui é genial. Cacau Marx, guardem esse nome, tá? Ele vai lançar um livro esse ano. Bem, espero. Cacau, se estiver assistindo em algum momento, mesa de corte aqui nessa câmera. Caraca, que mancada. Ah, então eu não vou mandar esse recado. Essa aqui está funcionando? Cacau, escreve aí, vamos. Não, gente, olha, eu queria falar o nome do livro. É que o nome que eu pensei junto com o Cacau é, poxa, só pelo livro você já vai querer comprar. O título. É tipo Deus que destrói sonhos, só que melhor ainda. Tá? É lindo, lindo. Enfim, Cacau, esse é o cara. Segura aqui. Estão prestando atenção em mim? Tá? Ó, Por isso que Paulo manda a mulher ficar quieta. É? Aliás, como é que vocês leem esse texto de Paulo? Dá uma boa discussão, hein? Ó, né? Olha aí, será que é isso mesmo? Vamos lá. A individual garante o quê? A minha autenticidade. É isso? A individual, a minha devoção individual, ela garante a autenticidade dessa devoção. Eu sou um filho de Deus, o Espírito Santo testifica no meu coração que eu sou um filho de Deus, o Espírito clama, Abba, Pai. É a espiritualidade individual, é a devoção, é o coração em chamas. Enquanto que a comunitária, ela assegura a fidelidade. Isso que eu sinto, isso que eu sei, isso que eu faço, ou seja, o caminho que eu sigo, ele é um caminho fiel à tradição. Ele é um caminho fiel às Escrituras. Vocês estão entendendo? Tudo aquilo que eu faço no privado, ele é e deve ser algo que vai me ajudar e me fidelizar àquilo que sou no comunitário. Por isso que não existe essa religião individual. Não existe uma espiritualidade individual somente. Por quê? Porque ele explica aqui. O que acontece quando você tem apenas a devoção individual e solitária? Bem, o que acontece é o seguinte: você não vai saber diferenciar o Deus real do Deus que você criou em sua mente. Quando eu tenho só uma devoção individual, quando eu não partilho, quando eu não vivo em comunidade, a minha doutrina pode ser o quê? Vozes da minha cabeça. Fonte, Ariel 12. Entende? Aprendi essa piada agora com o Sam. Olha o perigo. E, gente, eu fui do movimento pentecostal por 14 anos. Eu ouvia isso quase todo final de semana. Deus me disse, Deus me revelou nas Escrituras. Isso é tudo muito perigoso. Muito perigoso. Porque isso foi averiguado por quem? Quem falou isso? Isso é igual à ciência. Ciência não é uma palavra, porque a galera que não gosta de ciência fica, porque esse cientista aí, uma hora pode comer ovo, outra hora não pode comer ovo, né? Tem essa discussão do ovo aí. Tiago, pode comer ovo ou não? Sagana, pode, né? Pois é. Mas o fato é, gente, e talvez semana que vem saia uma notícia dizendo que não pode comer ovo. Porque isso é a ciência, é cada vez mais diminuindo as nossas dúvidas. Só que quando lança um artigo, gente, uma parada séria, publicado, qual é uma publicação séria? Nature, por exemplo? A Nature. Quando sai lá na revista, mano, aquilo foi averiguado por outras pessoas. Não foi assim um cientista que, manga com leite não pode. Ó, fiz um teste aqui em casa, deu diarreia. Aí o cara vai lá e publica o artigo que manga com leite, entendeu? Não é assim, não. Então é feito teste, um monte de gente averigua aquilo. É uma coisa séria. Então, a rainha das ciências é a teologia. A rainha das ciências é a teologia. E a teologia tem a mesma coisa também. Não é assim, Deus me disse. Não, peraí, isso na história está onde?
Não existe doutrina nova, gente. Você pode ter compreensões novas de algo que já está ali estabelecido. Um bom exemplo disso é a nova perspectiva de Paulo. É uma discussão teológica nova e interessante, mas que lê coisas que estão na história. Não inventou algo novo, entende? Então, como é que eu vou saber se eu tenho só uma devoção individual, é eu e Deus, eu e Deus, eu e Deus, eu e Deus? Como é que eu vou saber se esse Deus que eu estou cultuando e a leitura bíblica que eu estou fazendo é realmente o Deus das Escrituras e não um Deus criado à minha imagem e semelhança? E não um Deus que eu inventei para mim mesmo. Importante discernirmos isso. E como é que eu faço esse discernimento? Na comunidade. É na comunidade que eu faço esse discernimento. Então, a individual garante a autenticidade, enquanto a comunitária a fidelidade. Se eu tiver só individual, não vou saber diferenciar o Deus real do Deus que eu criei na minha cabeça. Porque não está ao lado da disciplina comunitária, junto com os irmãos, que vão dizer: amigo, você está interpretando a Bíblia sozinho, e por isso está saindo fora. Olha só. Eu preciso da comunidade para ler e interpretar a Bíblia. Eu preciso, gente. Isso não é coisa da Igreja Católica. Nós temos uma diferença muito grande dos católicos, porque nós colocamos a Bíblia acima da igreja. Na Igreja Católica, a igreja está acima da Bíblia. Nós não, a Bíblia está acima de nós. Entretanto, eu não tenho um acesso individualizado a ela. É o acesso por meio da comunidade. Por outro lado, se você tem apenas a devoção comunitária, não conseguirá distinguir entre o olhar do Deus real e o olhar do irmão. Ou seja, o olhar do irmão se torna o seu Deus, como era o caso dos fariseus hipócritas. Então, se quiser uma adoração genuína, você precisa da devoção particular. Se quiser uma devoção fiel, você precisa da devoção comunitária. Você precisa de ambas. Para ficar bem claro o ponto ali, se você tiver só a comunitária. Se você não tem o secreto com Deus, se você não tem o individual, e você é só o comunitário, aí você, a Maria, vai com as outras. Aí é por isso que tem um monte de gente famosa que ensina abobrinha e as pessoas, amém. É por isso que as pessoas batem palma para maluco. É por isso que as pessoas seguem pessoas que... Tem coisa, gente, que eu ouço, eu falo assim, meu, como assim? Aí tu vai ver os comentários, é de arrepiar. E as pessoas tudo, meu Deus. Tem um menino agora, TikToker. Meu, gente, teologia de TikTok, abandona. Não dá para fazer teologia no TikTok. Não dá, não dá. Tem menino que está bem famoso aí agora, mas, mano, o último que eu vi dele, eu descobri. Começou assim, já é mentira. Quando a pessoa fala assim, eu descobri, já não perde o teu, já é mentira, já vem uma asneira logo em seguida. Como assim tu descobriu? Ninguém descobre nada, gente. Sabe o que tem, galera? São sacadas do Espírito, nisso eu creio. Sacadas do Espírito. Que você lê um texto bíblico e de repente você tem uma sacada. Poxa, aí você faz o que se você tem essa sacada? Você vai estudar esse texto. Para saber se a sua sacada tem um apoio exegético, hermenêutico, na história, na tradição. E aí, dependendo o que você vai estudar, você percebe o seguinte, você vai achar até alguém que já falou algo muito parecido com o que você está dizendo. Mas às vezes você vai ter uma sacada mesmo, e show. Agora, esse negócio de eu descobri, porque ninguém fala isso. Aí ele falou assim, ó, eu descobri o que Jesus escreveu na areia. Tem a passagem da mulher adúltera em que Jesus está escrevendo na areia. Ele descobriu o que Jesus escreveu na areia. Assim, a parada é tão bem construída que eu lá pelos 30 segundos eu já estava, caraca, mano, acho que é, hein? É porque quando você, principalmente a galera do Apocalipse, tem poucas pessoas que falam bem de Apocalipse na internet. Nossa, tem um que é bem famoso, foi até nos podcasts aí, né? Flow, Inteligência Limitada. Meu Deus, o cara me vai num programa não crente falar de marca da besta, chip 666, www. Volta. Maranata, hora vem, Senhor Jesus.
Vem Jesus. Aliás, essa música é muito legal, né? Porque tem um cara, um coach, que usou essa música enquanto ele desce de helicóptero. Muito bom. Vocês estão rindo? Em nome de Jesus o cara fez isso. Estamos um lamaçal de lodo mesmo. Aí... Se concentra, Rodrigo. Te acalma. Mas enfim, gente, ele estava dizendo que ele descobriu o que Jesus escreveu na areia. Obviamente, e ele fala sério. Ele fala sério. Então ele acredita naquilo. Ele acredita naquilo. Aliás, a maioria dessa galera que engana o povo, eles nem acham que estão enganando. Eles acreditam mesmo naquilo. Eles acreditam, eles falam aquilo com convicção. E isso é assustador. Isso é assustador. Então nós precisamos o quê? De uma vida comunitária. Porque na vida comunitária eu vou ter o quê? A minha devoção provada. A minha doutrina fidelizada. Eu preciso. E assim, esse dilema que a gente cria, né? Doutrina e devoção. Fé e obras. Essas dicotomias que a gente vai criando, elas não existem na Bíblia, como já ficou claro para vocês. É um caminho, é um jeito de andar. Perguntaram uma vez para um grande homem de Deus, eu não lembro o nome dele agora, não sei se foi o A.W. Pink, ou o outro, o A.W. Tozer, ou se foi o Richard Baxter. Nada a ver, né? Foi um grande homem de Deus aí da história. Perguntaram para ele o que era mais importante, né? Orar ou ler as Escrituras. Ao que ele respondeu, é como perguntar para um passarinho qual das asas é mais importante. Né? Não dá para um passarinho voar só com uma asa. Dá, ô Tiago? Perguntar para o biólogo, né? Porque vai que agora se descobriu que tem passarinho que voa só com uma asa. A gente não sabe, né? Na época que esse homem de Deus falou isso, não se tinha descoberto ainda. Mas pelo jeito continua igual aos passarinhos. Então, não dá. Então não dá para fazer essa pergunta. A gente não... Sabe, esse negócio de equilibrar as coisas é um problema muito moderno. Inclusive, no livro que você vai comprar, o Ângelo Basso fala sobre isso. O conceito de individualidade, de indivíduo, isso é coisa moderna. Porque nós somos uma pessoa. E pessoa vem de persona. E persona tem a ver com personagem em que eu faço num drama. E se é um drama, envolvem outras pessoas. Não existe indivíduo. Existe uma pessoa. E essa pessoa é um conjunto de outras coisas. E por isso que a minha personalidade cristã, ou a minha personalidade forjada no cristianismo, ela é comunitária. Quanto mais eu me aproximar dos irmãos que são crentes, que amam a Jesus, mais parecido com Jesus eu vou ficar. É padrão. Saúde, põe uma máscara ou faz assim. Entendeu? É batata, gente. É batata. Por que, por exemplo, assim, ó. Esquece o que eu ia falar. O que eu vou... É que não ia somar em nada. O que eu quero dizer é o seguinte. Nós precisamos caminhar. E aí eu encerro agora essa palestra. Anota no seu celular. Manda um WhatsApp para alguém agora. Ei, vamos ler Tito 2 junto. Manda um WhatsApp, escreve isso aí. Leia Tito, carta de Paulo a Tito no capítulo 2. E aí você vai entender o que é uma comunidade pedagógica ou uma comunidade teológica. Um cuidando do outro. É Paulo falando aos Colossenses, habite ricamente a palavra do Senhor em vós. É isso. Aí, a partir dessa comunidade, flui naturalmente doutrina e devoção. Flui, simplesmente acontece. Não é uma técnica, não é 5 passos para. É muito simples, é andar no caminho. Não é simples andar no caminho, espero que vocês entendam isso. Eu digo que não são 5 passos, 7 passos, 12 passos, faça isso e vai. Não, anda no caminho. Por quê? Porque automaticamente quando você... Quer saber a grande crise do meio evangélico atual, que é o que eu estou escrevendo sobre agora? Qual o meu propósito? Qual o meu propósito? Por que eu nasci? Então, isso é pergunta de quem está vivendo pouco em comunidade e lendo pouco a Bíblia. Amém.